Ensaios clínicos. O que são? E por que são tão importantes? Você já deve ter ouvido alguém falar sobre algum indivíduo que foi diagnosticado com determinada doença, a Covid-19 por exemplo, e que após utilizar um determinado medicamento foi curado. Mas isso significa que foi esse medicamento responsável pela cura? A resposta é não. Vários fatores podem determinar o progresso de uma doença em uma pessoa. Nós não podemos saber, por exemplo, se a cura se deu por efeito do medicamento ou se foi o próprio sistema imune quem deu conta do recado. Mas então, como podemos avaliar a eficácia de um tratamento? É para isso que existem os ensaios clínicos. O ensaio clínico é um estudo realizado para concluir se um medicamento é eficaz e seguro antes da sua liberação para o tratamento da doença. Esses estudos consistem basicamente na administração controlada do fármaco em um grupo de pessoas para observar como respondem à medicação. Eles ocorrem em fases, com um aumento gradual de indivíduos incluídos nos testes. Bom, a primeira fase conta com de 20 a 100 indivíduos, geralmente saudáveis, e serve para avaliação inicial da segurança do produto testado. Já na segunda fase, com cerca de 100 a 300 indivíduos que têm a doença, avalia-se principalmente a eficácia do produto testado. A fase 3, por sua vez, consiste em estudos multicêntricos, sendo realizados em mais de um centro de pesquisa, seguindo o mesmo protocolo. Envolve de 5 a 10 mil pessoas. Alguns tomam o medicamento testado e outros não, e eles são comparados. Nessa fase se obtém maiores detalhes sobre segurança, eficácia, interação de drogas e as informações necessárias para a elaboração do rótulo e da bula do medicamento. Então, a partir dessa fase, o medicamento pode ser comercializado. Já a quarta e última fase ocorre quando o medicamento já está sendo vendido e usado pela população. Trata-se de um monitoramento a longo prazo, onde é possível detectar efeitos colaterais previamente desconhecidos, assim como os fatores de risco relacionados ao uso do medicamento em um grupo muito maior e diversificado de pessoas. Como vocês puderam ver, através dos ensaios clínicos é possível avaliar, por exemplo, a evolução de uma doença em pessoas que receberam a medicação em comparação com um grupo que não recebeu. Ao comparar esses dois grupos, podemos verificar de forma mais confiável se o medicamento produz uma melhora, se não faz efeito algum, ou até mesmo se piora o quadro clínico da doença. E além disso, no decorrer dos testes, pode-se determinar informações importantes como efeitos biológicos, reações adversas, toxicidade, dosagens adequadas e formas de administração do medicamento. É por isso que esses estudos são tão importantes antes de se adotar um fármaco no tratamento médico. Vale destacar que os estudos clínicos podem ser aplicados tanto com o objetivo de avaliar um novo medicamento, quanto com a possibilidade de uso de um que já existe para o tratamento de uma nova doença. Podem ainda ser usados para ver a eficácia de uma nova vacina. No Brasil, todas essas atividades são reguladas pela Anvisa. E então, entendeu por que os ensaios clínicos são tão importantes? Fique ligado nas recomendações oficiais e não se medique sem orientação de um profissional. Até a próxima!